Olá, meus irmãos, povo escolhido, povo lindo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe hoje de uma forma muito poderosa e tremenda. Hoje o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, amém? Mas antes disso, você que está vendo esses cabelos brancos, não são minha idade que chegou, mas sim um bereguedê aí que ajuda a alisar um pouco o cabelo, né? Nós que temos aí um cabelo duro, quando passa esse bereguedê aqui, fica um pouco mais liso e fica mais bonito também. Meus irmãos, hoje o Senhor fala de uma forma poderosa em nossas vidas, que você não vai se afundar, que Ele está pegando nas suas mãos e este processo na qual você está com medo de passar, Ele vai passar junto com você, amém? Para você que não me conhece, meu nome é Fábio e eu tenho este canal aqui para falar do amor de Cristo em nossas vidas. Eu já quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva e seja edificado todos os dias com uma palavra que tem nos abençoado diariamente. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 18, capítulo 14, versículo 28 assim: E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda para ir junto contigo sobre as águas. E disse: Vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a se submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele estava junto com os seus discípulos no barco. Mas ele vai no monte orar. E quando ele volta de madrugada, o barco estava um pouco longe da margem, um pouco longe da praia. Então Jesus começa a andar sobre as águas. Veja o quanto Deus é poderoso e tremendo. Ele está andando sobre as águas e os discípulos veem ele de longe, mas não conseguem perceber que era Jesus. Então alguns vão dizer: olha, é um fantasma. E Jesus disse: homens, não fiquem com medo, porque sou eu, Jesus. Então Pedro disse: olha, se és tu mesmo, mestre, faça que eu ande até você. E Jesus disse: então vem. E Pedro começou a andar sobre as águas e até Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que em certo momento Pedro começa a olhar para o lado e vê o vento forte na qual estava enfrentando. Então ele fica com medo e ele começa a afundar sobre as águas. Mas o texto nos diz que imediatamente, quando ele começa a se afogar sobre as águas, o próprio Jesus pega na mão dele e levanta, dizendo: você não vai se afogar. O Senhor está nos dizendo através desta palavra que Ele está pegando você sobre as mãos. Ele sabe que você está com medo de passar este processo. Ele sabe que esta situação que você está enfrentando, você não vai conseguir passar sozinha. Mas o Senhor está nos dizendo que Ele está pegando você pelas mãos e Ele vai te levantar. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Pedro somente começou a afundar, porque ele começou a ver o vento, ele começou a tirar os olhos de Deus. Porque quando ele estava andando sobre as águas, os olhos deles estavam focados em Deus. Mas quando ele tira o foco de Deus, ele começa a se afundar. Não perca o foco, continua no foco, continue olhando para Deus, porque eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer você viver experiências na qual jamais ninguém viveu. Ah, mas Pedro, ele olhou para o vento e ele começou a se submergir sobre as águas. Mas o texto nos diz que ele andou sobre as águas. Quem é que andou sobre as águas? Só ele andou. Os outros apóstolos, discípulos, nenhum andou. Por mais que ele afundou, somente ele andou sobre as águas. O Senhor tem para você experiências na qual ninguém jamais pensou em viver.
O Senhor tem para você situações na qual ninguém pensou que poderia viver, porque o Senhor hoje te pega pela mão e está te dizendo: eu não vou deixar você se afundar, eu não vou deixar as águas se submerger, porque eu estou contigo e não tenha medo. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu vou lá lavar meu cabelo, que eu acho que já tá bom. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.